Olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante a respeito da menopausa e de uns sintomas que incomodam muito as mulheres, que são os fogachos. E aí eu quis fazer uma correlação entre os exercícios físicos e os fogachos. Será que os exercícios físicos melhoram os fogachos? Então, isso que a gente vai descobrir. Mais de 80% das mulheres que estão no climatério, elas sofrem com esses calores. E esses calores, eles aparecem e somem numa média de 2 a 5 minutos. E com isso pode afetar muito a qualidade de vida das mulheres, né? E principalmente se elas acordam à noite, que atrapalha o sono, no outro dia está com mal-estar. E esses fogachos, eles são uma das causas de grande procura ao ginecologista para poder tentar resolver. E a mulher não pode deixar isso para lá, ela tem que correr atrás e procurar uma resposta com isso. Hoje então eu vou ajudar vocês a pelo menos começar a fazer esse processo e a começar a tratar esses fogachos. Porque como ocorre? Nós vamos descobrir como que ocorre esses fogachos. A gente tem um centro no nosso cérebro que ele regula a temperatura do nosso corpo. Esse centro regulador de temperatura, ele fica lá no hipotálamo, lá dentro do nosso cérebro. E às vezes, quando a mulher está na menopausa, ela começa a ter oscilações do estradiol, ou às vezes costuma ficar até sem o estradiol, quando a menopausa já se instalou. Esse centro de regulação da temperatura, ele fica totalmente descontrolado. E aí, o que acontece? Na tentativa de esfriar o corpo, o que o corpo faz? Esse centro desregulado, ele vai aumentando a temperatura, aumentando, aí até chegar no pico. E aí o hipotálamo é ativado, a temperatura fica totalmente descontrolada. E aí o que faz? O hipotálamo, ele libera uma informação falando que o nosso corpo tem que sofrer por um processo de abaixar essa temperatura. E aí o que acontece? O seu corpo, os vasos dilatam, só que na parte periférica do seu corpo, você tem uma vasodilatação, um aumento desses vasos. Por isso que a mulher, quando está nos fogachos, ela sente que está vermelha. Nossa, meu rosto, doutora, fica todo vermelho. E aí depois dessa vermelhidão que dá no rosto, o que o corpo faz? Para poder abaixar a temperatura, começa a suar. E você começa a ter essa sudorese excessiva. Então vem o rosto vermelho, a sudorese excessiva. E essa sudorese é justamente para abaixar a temperatura. Então antes, a sua temperatura, ela começa a subir, atinge o pico. Aí você libera aquela onda de calor forte. E aí vem uma informação para diminuir essa temperatura. O que acontece? Vasodilata, faz essa sudorese intensa para poder tentar controlar esse excesso de temperatura. E nisso a mulher passa por processos muito ruins no corpo, porque ela se sente muito mal. A temperatura quente, depois de repente a temperatura esfria, ela já começa a sentir frio, porque ocorre uma desregulação lá do máximo, do pico e pro mínimo, que é a queda total da temperatura, bruscamente. Então tem essa oscilação de quente e frio. Com isso o corpo sofre muito, sofre prejuízos. Aí o que acontece? Você acha que às vezes isso é simples. Ah, doutora, essa questão do fogacho para mim é tranquilo, eu só tenho 2 fogachos por dia, 3 fogachos por dia. Mas a questão não é simplesmente só isso. Vai muito mais além, é uma coisa muito mais profunda. Porque não quer dizer só aquele calorzinho que deu, eu vou abanar e rapidinho isso vai embora. Não, o fogacho, ele faz uma vasodilatação periférica no nosso corpo e depois ele faz uma vasoconstricção interna. O que é essa vasoconstricção interna? Os vasos, eles ficam mais colabados, com isso o sangue passa com mais dificuldade. Então, com essa vasoconstricção que acontece em outros órgãos do nosso corpo, como o coração, pode também acontecer até a nível cerebral, dependendo do grau de fogachos que a mulher apresenta. Então, a gente caracteriza cada fogacho como se ele fosse
uma situação que vai, dependendo da intensidade, ser preocupante para a mulher. Então, na maioria das vezes, a mulher que está sentindo esses sintomas, ela deve procurar um ginecologista. Mas eu estou aqui hoje para falar com vocês que você também pode já começar a fazer o seu tratamento. O que você tem que fazer em primeiro momento? Tem vários fatores que você já pode amenizar esses sintomas. Você já vai saber que isso está ocasionado pela baixa do estrogênio. Ah, então tá, eu já estou na fase já da menopausa mais avançada, porque o estrogênio já está baixando. Depois que você descobriu isso e que você percebeu que esses sintomas são os seus fogachos, você já vai procurar o quê? O que eu estou fazendo? Eu tenho que dar uma melhorada. Como que eu posso agir? Existem formas naturais para você estar resolvendo essa situação já de imediato. E uma delas está relacionada com a alimentação, a prática de exercícios físicos. Isso influencia demais. Gente, vocês não têm ideia como a alimentação, o exercício físico, o estilo de vida influencia demais nos fogachos. Entendeu? A alimentação, ela influencia de uma forma muito direta. Por quê? Através dos alimentos que a gente ingere, como açúcar, glúten, leite, alimentos industrializados, o que eles são? Eles são alimentos inflamatórios. Muitas mulheres, às vezes, costumam ter intolerância à lactose, intolerância a glúten na menopausa. Por quê? Esses alimentos, eles causam um estresse no nosso corpo, um estresse oxidativo, ou seja, eles produzem substâncias que vão gerar um ambiente inflamatório dentro do nosso corpo. E como é que você vai saber, doutora? Eu quero saber se eu estou realmente inflamada, que é o exemplo que a gente dá, né? Se meu corpo está inflamado, como você vai fazer? Você pode fazer isso através de exames laboratoriais, que é aí para você saber. Mas só você tendo uma ideia e fazendo um balanço da sua alimentação, você já sabe se isso está decorrente. A mulher que começa a ter fogachos excessivos, que estão incomodando ela no dia a dia, ela só de fazer uma diminuição do açúcar, diminuição do glúten, diminuição dos alimentos industrializados, ela já começa a sentir uma melhora. Por quê? Esses níveis de inflamação do corpo dela já vão sendo diminuídos. E aí, ela comendo bem, se alimentando bem, tendo uma vida mais regrada, ela vai ter, consequentemente, menos fogachos. Nossa, mas só de eu ter parado de diminuir o açúcar, diminuir os refinados? Sim. Só fazendo isso você já vai começar a já ter uma melhora. Agora, falando dos exercícios físicos, é que as mulheres que praticam exercícios físicos regulares, pelo menos 3 vezes por semana, nossa, essas então são as que estão mais privilegiadas ainda, porque elas vão conseguir uma redução maior ainda. Então, associado à alimentação e exercício físico, elas vão sentir menos fogachos. Então, isso é importantíssimo. Atividade física, ela é muito importante. Por quê? A atividade física, o que ela faz? Quando você está fazendo exercício físico, você vai aumentar o fluxo de sangue para o seu coração, para o cérebro, você vai tonificar os seus músculos, fortalecer os ossos. Então, as pessoas que praticam exercícios físicos regrados, porque nada, gente, pode ser em excesso. Então, você vai fazer de acordo com o que o seu corpo consegue, mas de uma forma o quê? De acordo com tudo, regrado, passando. Aí o que acontece? Com os exercícios físicos, você vai ter menos tempo de estresse no seu corpo. Por quê? O estresse oxidativo diminui, os radicais livres diminuem. Então, são exercícios que você vai ter uma certa resistência no seu corpo, uma resistência fisiológica, uma resistência celular. Então, quais são os exercícios físicos que geralmente são mais recomendados? São aqueles exercícios aeróbicos, que você faz 3 vezes por semana. Você pode andar de bicicleta, você pode fazer uma caminhada, uma corridinha leve. Você pode fazer durante 45 minutos. Não precisa de ser muita coisa. 3 vezes na semana. Se não puder 3 vezes na semana, faça 2 vezes na semana. Se você não puder andar de bicicleta, você faz uma caminhada. Você deixa o carro mais longe um pouco do local de trabalho, vai andando a pé. Tá em casa, anda, faz alguma coisa, sobe, desce escada.
Outro treinamento também bom, que ajuda muito a melhorar isso, são exercícios intercalados. Você faz um teste, um exercício de esteira, ou então sobe, desce 3 lances de escada, dá uma parada, respira, relaxa. Então, exercícios com controle de resistência alternados com período de descanso. O que acontece? Quando você está fazendo esses exercícios físicos, você coloca em ação a equipe de limpeza das suas células. O que essa equipe faz? Essa equipe, ela tira aqueles acúmulos de substâncias tóxicas, de detrito. As mitocôndrias, que são aquelas células que produzem energia do nosso corpo, elas ficam mais eficientes para trabalhar. E com isso você tem menos radicais livres. Então, como vocês podem perceber, um estilo de vida saudável, ele vai melhorar os seus calores e uma ação puxa a outra. Ou seja, quando você pratica exercícios físicos regularmente, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar repensando na sua alimentação e tudo isso vai contribuir para quê? Para você emagrecer. Se você está acima do peso, você já vai ter uma consciência de que com a prática de exercícios físicos e alimentação já equilibrada, você já vai perder peso. Com isso, seus calores, seus fogaços já vão reduzir mais da metade. Isso aí são pesquisas científicas, são estudos comprovados mesmo. Mas mesmo assim, os exercícios físicos, eles continuam sendo prioridade. Prioridade em tudo na nossa vida. Além de minimizar os fogachos, eles ainda minimizam outros sintomas da menopausa, como insônia, dores no corpo. E esses exercícios são escolhidos preferencialmente durante o dia, ao sol, porque além de estar fazendo esses exercícios, você ainda vai estar absorvendo no seu corpo um pouco de vitamina D, que também é essencial para o nosso corpo. Então, eu estou aqui hoje para te dar essa ajuda, contribuir com isso para o nosso crescimento, o seu crescimento. E se você está sentindo que a menopausa suga as suas energias, se você quer melhorar esses sintomas de uma forma mais natural e duradoura, vamos repensar nesses hábitos. E se você quer uma ajuda para começar tudo isso, conte comigo, eu vou estar aqui para te ajudar e nós vamos juntos rumos à fórmula da longevidade. Essa fórmula que vai trazer muito sucesso e muita prosperidade para a sua vida em todos os níveis. Níveis de saúde, nível físico, nível emocional, nível mental e o nível espiritual. Um abraço e até mais.